A vida é uma dança entre luz e sombra, e muitas vezes nos perdemos nas nuances desse espetáculo. Já parou para pensar que as respostas que buscamos estão muito mais perto do que imaginamos? A doutrina espírita nos convida a explorar um universo onde a espiritualidade e a razão se entrelaçam, revelando verdades profundas sobre nossa existência. Imagine poder desvendar os mistérios da alma, compreender a reencarnação e encontrar sentido nas adversidades. Quantas vezes você já se questionou sobre o propósito de sua vida? Ou sobre o que acontece após a morte? Esses são apenas alguns dos mistérios que a doutrina espírita se propõe a esclarecer. E acredite, cada ensinamento pode ser um passo rumo à sua transformação pessoal. Enquanto navegamos por essas ideias, mantenha a mente aberta. O que você considera real pode ser apenas uma parte do todo. E se eu te dissesse que a chave para uma vida mais plena está em olhar para dentro, em conectar-se com sua essência? Prepare-se para uma jornada que pode mudar sua forma de enxergar o mundo. Cada segundo conta, e cada pensamento é uma oportunidade de transformação. Vamos juntos nessa busca por respostas? Princípios fundamentais da doutrina espírita. Quando olho para os princípios da doutrina espírita, sinto uma profunda conexão com a ideia de que a alma é imortal. A crença na imortalidade da alma não apenas nos oferece consolo, mas também uma perspectiva mais ampla sobre a vida. Entender que não somos apenas seres materiais, mas almas em evolução, muda a forma como encaramos as dificuldades e os desafios do dia a dia. Se a vida é um ciclo contínuo, isso significa que cada experiência, boa ou ruim, tem um propósito maior. A reencarnação, por sua vez, é um conceito que me fascina. A ideia de que temos várias oportunidades de aprender e evoluir é motivadora. Sabe, muitas vezes, quando falamos sobre erros que cometemos, é fácil se sentir derrotado. Mas a reencarnação nos dá a chance de corrigir nossos passos e crescer a cada nova vida. Cada reencarnação é uma nova página em nossa história, um convite para que possamos ser melhores do que fomos na vida anterior, e a lei de causa e efeito. Essa é um verdadeiro guia moral. Saber que nossas ações têm consequências nos faz refletir sobre nossas escolhas. Se eu ajudo alguém, estou plantando sementes de positividade que, em algum momento, retornarão a mim. Por outro lado, se sou egoísta ou injusto, a mesma lei se aplica. Essa noção de responsabilidade pessoal é libertadora, pois nos dá o poder de moldar nosso destino através das nossas atitudes. A ética e a moralidade, conforme propostas pelos ensinamentos espíritas, são fundamentais para a nossa evolução espiritual. A caridade, por exemplo, não é apenas um ato de bondade, é um caminho de crescimento interior. Quando ajudamos o próximo, estamos também ajudando a nós mesmos. É como se cada ato de bondade fosse uma pequena chispa que ilumina nosso próprio caminho. E, acredite, não é preciso fazer grandes gestos, pequenas ações do dia a dia já têm um impacto significativo. Por último, a evolução espiritual é um tema central na doutrina espírita. Não estamos aqui apenas para viver, mas para aprender e crescer. O Espiritismo nos convida a refletir sobre nosso propósito e a buscar uma vida mais plena, pautada por valores como a compaixão e a solidariedade. Quando nos dedicamos a essa evolução, percebemos que a verdadeira felicidade não está em bens materiais, mas na paz de espírito que encontramos ao vivenciar esses princípios em nossas vidas. Conclusão: a doutrina espírita, com seus princípios fundamentais, é um convite a uma vida de reflexão e crescimento constante. Essas ideias não apenas nos oferecem um entendimento mais profundo sobre o que somos, mas também nos inspiram a agir de forma mais consciente e responsável no mundo. A relação entre os mundos material e espiritual. Quando comecei a me aprofundar na doutrina espírita, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a relação entre os mundos material e espiritual. É fascinante pensar que estamos cercados por entidades e energias que não conseguimos ver, mas que, de alguma forma, influenciam nossas vidas. Acredito que essa conexão nos ajuda a entender melhor nossos desafios e a natureza das nossas experiências.
A comunicação entre esses dois mundos não é algo místico ou distante, mas algo que faz parte da nossa realidade cotidiana. A mediunidade, por sua vez, é a ponte que nos permite acessar esse mundo espiritual. É como se, de alguma forma, alguns de nós tivéssemos a capacidade de sintonizar com essas frequências mais sutis. Isso me faz refletir sobre o papel que desempenhamos nessa troca, como se fôssemos mensageiros, compartilhando aprendizados e experiências entre os dois planos. A sensação de estar conectado a algo maior é, sem dúvida, inspiradora e traz um novo sentido à nossa existência. Ainda mais interessante é perceber que essa comunicação não acontece apenas em momentos de dor ou necessidade. Muitas vezes, os espíritos vêm até nós para oferecer consolo, orientação, ou simplesmente compartilhar suas experiências. Isso me faz pensar em como somos todos interligados, em uma rede de almas que se ajudam mutuamente em sua jornada evolutiva. A mediunidade, portanto, não é apenas uma habilidade, mas também uma responsabilidade. Além disso, essa relação entre os mundos nos ensina sobre a importância do respeito e da ética ao nos relacionarmos com o espiritual. Precisamos entender que nem todos os espíritos têm boas intenções, e a discernimento é fundamental. Essa ideia de que somos todos aprendizes nesse grande processo de evolução espiritual é, para mim, um dos aspectos mais ricos da doutrina espírita. Por fim, essa conexão nos convida a refletir sobre nossa própria vida aqui na Terra. O que fazemos, como nos comportamos, tudo isso reverbera não apenas em nosso mundo físico, mas também no espiritual. A interdependência entre esses dois mundos é um convite constante para que busquemos viver de forma mais consciente e amorosa. Mediunidade e práticas espíritas. A mediunidade é um tema que sempre me intrigou e, ao mesmo tempo, me fascina. Existem diversos tipos de mediunidade, cada um com suas particularidades e manifestações. Desde a incorporação, onde um espírito se faz presente no corpo do médium, até a psicografia, onde as mensagens são escritas, a diversidade é realmente impressionante. Essa variedade me faz perceber que cada médium tem um papel único a desempenhar, e isso é muito bonito. As reuniões mediúnicas são fundamentais nesse contexto. É ali que se dá a troca mais intensa entre os mundos, onde há um esforço coletivo para entender e ajudar os espíritos que se apresentam. Fui a algumas dessas reuniões e confesso que a experiência é transformadora. Há um clima palpável de amor e respeito, onde se busca não apenas ouvir, mas também compreender e auxiliar aqueles que estão em busca de luz. É um espaço de aprendizado mútuo que, para mim, é essencial. Outro aspecto importante são as práticas de desobsessão e assistência espiritual. Muitas vezes, encontramos espíritos que estão perdidos ou aflitos, e é nosso dever ajudá-los a encontrar seu caminho novamente. A desobsessão é um processo delicado, que exige muito cuidado e uma preparação adequada por parte do médium e dos participantes. Essa prática demonstra a importância da compaixão e do amor, não apenas por nós mesmos, mas também por aqueles que estão em situações difíceis. A mediunidade também traz um aprendizado contínuo. Cada experiência mediúnica é uma oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. Aprendi que, ao abrirmos nosso coração e nossa mente para essa comunicação, nos tornamos mais sensíveis às necessidades dos outros, tanto encarnados quanto desencarnados. Isso, sem dúvida, nos ajuda a desenvolver um olhar mais amoroso e compreensivo em relação ao próximo. Por último, é importante lembrar que a mediunidade não deve ser usada de qualquer maneira. A ética e o respeito devem sempre guiar nossas ações. A responsabilidade de servir como intermediário entre os mundos é imensa, e devemos nos preparar para isso. A mediunidade é um dom que deve ser cultivado com seriedade e amor, sempre em busca do bem maior. Mediunidade e práticas espíritas. A mediunidade. Esse tema que fascina e, ao mesmo tempo, provoca um certo receio em muitas pessoas. Para mim, é fascinante entender como a mediunidade não é apenas um dom, mas uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida. A preparação do médium envolve um trabalho interno profundo, que requer autoconhecimento e disciplina. Nunca é uma tarefa fácil, mas é essencial.
A meditação, o estudo e a prática regular são fundamentais para que o médium consiga criar um canal limpo e receptivo. Assim, ele se torna um instrumento mais eficaz para a comunicação com o plano espiritual. Além disso, a ética no uso da mediunidade não pode ser subestimada. É um tema que merece atenção redobrada. O médium deve estar sempre ciente de sua responsabilidade ao atuar como intermediário entre os espíritos e os encarnados. Usar essa capacidade para manipulação ou para fins egoístas é um caminho perigoso, que pode levar a sérias consequências, tanto para o médium quanto para os que buscam sua ajuda. É preciso agir com amor, respeito e seriedade, sempre buscando o bem maior. A prática mediúnica não se resume apenas a sessões de incorporação ou psicografia, ela exige um constante aprimoramento e uma busca por moralidade e ética. O médium deve ser, antes de tudo, um exemplo de conduta e princípios, refletindo os ensinamentos espíritas em sua vida diária. Esse compromisso não só enriquece sua prática, mas também ajuda a elevar o ambiente espiritual nas reuniões, favorecendo uma troca mais harmoniosa e produtiva. Outro ponto que considero crucial é o apoio que os médiuns recebem nas casas espíritas. As instituições têm um papel vital na formação e no desenvolvimento desses trabalhadores. Elas oferecem cursos, palestras e momentos de troca que são enriquecedores. É nessa convivência que muitos médiuns encontram o suporte necessário para enfrentar os desafios que a mediunidade pode trazer. Esse acolhimento é fundamental para que eles possam se sentir seguros e confiantes em suas funções. Por fim, não posso deixar de mencionar a importância da prática mediúnica no auxílio a outros. O médium, ao desenvolver suas habilidades, torna-se um agente de transformação. Ele pode levar conforto, esclarecimento e até mesmo cura para aqueles que precisam. É uma troca de energias que beneficia tanto o espírito comunicante quanto os encarnados presentes. Nesse sentido, a mediunidade é uma forma de caridade, um ato de amor que se manifesta em ações concretas. Cerquilha, 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 impacto e difusão da doutrina espírita. Quando falamos do impacto da doutrina espírita, não dá para ignorar a figura de Allan Kardec. Ele foi um verdadeiro pioneiro, não só por ter codificado os ensinamentos espirituais, mas por ter feito isso com tanta seriedade e rigor científico. Kardec não se limitou a aceitar relatos ou experiências, ele pesquisou, questionou e organizou tudo de maneira acessível. Isso fez com que a doutrina tivesse uma base sólida e fundamentada, capaz de resistir ao tempo e às críticas. Seu trabalho foi, sem dúvida, um divisor de águas na maneira como a espiritualidade é vista e discutida. As instituições espíritas, como centros e sociedades, desempenham um papel crucial na difusão e na prática da doutrina espírita. Elas funcionam como verdadeiros núcleos de educação e moralização, proporcionando um espaço seguro para que as pessoas se reúnam, estudem e pratiquem os princípios do espiritismo. Essa união de esforços é fundamental para a continuidade do legado de Kardec, garantindo que seus ensinamentos cheguem a cada vez mais pessoas. Essas instituições são como faróis, iluminando o caminho de muitos que buscam uma compreensão mais profunda da vida e da espiritualidade. Outro aspecto interessante é como a doutrina espírita se adapta e é interpretada em diferentes culturas. Cada sociedade traz suas particularidades, e isso enriquece o entendimento sobre os princípios espíritas. É fascinante ver como a mensagem de Kardec consegue dialogar com outras religiões e filosofias, criando uma ponte entre diferentes crenças. Essa abertura para o diálogo é uma das grandes belezas do Espiritismo, mostrando que, no fundo, todos buscamos a mesma verdade, a evolução e o amor. O diálogo interreligioso é fundamental para o fortalecimento dos laços entre as diferentes crenças. O Espiritismo, ao abraçar essa diversidade, mostra que não se trata de uma competição, mas de uma busca conjunta por um propósito maior. Essa perspectiva ajuda a desmistificar preconceitos e a promover a paz entre os povos. Ao entender que todos estamos conectados, fica mais fácil trabalhar em prol de um mundo melhor e mais harmonioso. Por último, a recepção da doutrina espírita em diferentes contextos sociais e históricos revela sua resiliência e relevância. Ao longo dos anos, os princípios espíritas se mostraram úteis e aplicáveis em diversas situações.
A moralidade e a ética propostas por Kardec têm se mostrado essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Em tempos de crise, muitos encontram no Espiritismo um alicerce, uma forma de compreensão e uma esperança renovada. E aí, pessoal? Agora que mergulhamos fundo na doutrina espiritual, é hora de refletir como você pode aplicar tudo isso no seu dia a dia. Imagine, por um instante, que cada ensinamento que discutimos se transforma em uma ferramenta poderosa para a sua vida. Como você se sentiria se pudesse transformar desafios em oportunidades de crescimento? Lembre-se, a espiritualidade não é apenas um conceito distante, é uma prática viva, pulsante, que pode trazer clareza e propósito. Quais são os hábitos que você pode adotar hoje para se conectar ainda mais com essa energia? E se você pudesse se libertar das amarras do passado, abraçando um futuro repleto de possibilidades? Pense em como pequenas mudanças podem gerar um impacto profundo na sua jornada espiritual. O que te impede de dar esse passo? Deixe suas dúvidas e insights nos comentários, quero saber como você está aplicando esses princípios na sua vida. E não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos, onde vamos explorar ainda mais sobre espiritualidade e autoconhecimento. Que tal trazer um amigo para essa jornada? Vamos juntos, sempre em busca de evolução. Você está pronto para dar o próximo passo?